Olá, meu nome é Andriele e o título do meu trabalho é a mitigação do déficit hídrico por bactérias promotoras de crescimento vegetal no desenvolvimento inicial de plantas de milho. Meu professor orientador é o professor Vander Francisco Guimarães. Bom, os períodos de restrição hídrica são considerados o mais importante fator de estresse abiótico às plantas, sendo responsável por significativas perdas na agricultura mundial, sendo que os vegetais são expostos aos prejuízos da falta de água sempre que o suprimento pelas raízes não acompanha a taxa de transpiração foliar, o qual frequentemente ocorre ao longo do dia em períodos de temperaturas elevadas e alta radiação solar. É um dos primeiros efeitos a falta de água no vegetal, mediado pela redução do teor de água nos tecidos foliares. Esta redução de turgescência vai resultar no fechamento estomático, prejudicando assim também o fornecimento de CO2 para o processo de carboxilação, e esses efeitos vão resultar no retardamento de crescimento vegetal e no seu desenvolvimento. As bactérias promotoras de crescimento vegetal são micro-organismos que vão promover o desenvolvimento vegetal por meio do sinergismo entre a modulação pela síntese de hormônios vegetais solubilizados pelos fosfatos inorgânicos, aumentando assim a atividade de enzimas antioxidantes, modificando a anatomia vascular e a atividade do óxido nítrico, culminando assim em maior desenvolvimento radicular e na melhor exploração de água e nutrientes. O objetivo do trabalho é avaliar a inoculação via sementes de milho com bactérias promotoras de crescimento do gênero Bacillus, resultam em mitigação dos efeitos deletérios causados pelo déficit hídrico. O experimento ele foi conduzido em ambiente aberto na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em Marechal Cândido Rondon. A cultivar de milho utilizada foi a Pioneer híbrido 4285 YHR, e o delineamento do experimento foi de blocos casualizados com 5 repetições. Os tratamentos utilizados foram o primeiro tratamento com controle irrigado, sendo que ocorreu irrigação normal, sem inoculação. Já o segundo tratamento foi com déficit hídrico, sem inoculação. O terceiro tratamento, as plantas foram conduzidas com déficit hídrico e a inoculação do Bacillus subtilis. A partir desse tratamento, o restante dos tratamentos foram conduzidos com déficit hídrico, mudando apenas a inoculação, sendo que no tratamento 4 a gente fez com Bacillus velezensis, no tratamento 5, Bacillus amyloliquefacens, e no tratamento 6 a gente fez a co-inoculação do Bacillus subtilis, velezensis e amyloliquefacens. Foram utilizados vasos de 12 densímetros cúbicos. Além disso, a inoculação das bactérias foi realizada via sementes, 1 hora antes da semeadura. É importante ressaltar que foi feita à sombra e em temperatura aproximada a 25 graus, sendo utilizada uma dose de 4 ml por quilo de semente. Isso foi um padrão para todos os inoculantes utilizados. Os vasos receberam latossolo vermelho troférrico. Foram semeadas 6 sementes por vaso e após a germinação e estabelecimento das plantas, ocorreu o desbaste, deixando apenas 2 plantas por vaso. A irrigação foi realizada mantendo os vasos próximo à capacidade de campo, e no estágio V7 foi analisado, né, o diâmetro basal do colmo em milímetros, e em seguida as plantas foram acondicionadas e seccionadas na parte aérea e a parte de raiz. As plantas foram acondicionadas, né, em papel de saco papel craft, e submetidas à secagem a 65 graus.
em estufa de circulação forçada por aproximadamente 72 horas, e após isso as amostras foram pesadas em balança analítica de precisão, a massa seca de raiz e a massa seca de parte aérea. A tabulação dos dados foi feita e submetida à análise de variância e as médias comparadas pelo teste de Tuck a 95% de nível de confiança, e a gente eu fiz a estatística pelo software Sysvar. As plantas inoculadas com bacilos amiloliquefacens apresentaram um incremento no diâmetro de com, sendo da ordem de 26%, ao comparar com plantas sem inoculação. Um resultado semelhante foi observado por Cui e colaboradores em 2019, onde os efeitos da aplicação desse bacilos, em suas análises, foi constatado que a inoculação propiciou também um incremento no diâmetro de caule. Plantas de milho inoculadas com bacilos amiloliquefacens apresentaram incremento de massa seca de parte aérea da ordem de 43%, 30%, 22% e 26% quando comparado com plantas sem inoculação de bactérias promotoras de crescimento vegetal. E em plantas inoculadas com bacilos subtilis e na co-inoculação dos subtilis com velezenses e amiloliquefacens, respectivamente. No estudo realizado por Mileu e colaboradores, foi também obtida o incremento de massa de parte aérea, e o trabalho teve como objetivo observar a promoção de crescimento e produtividade de plantas de milho quando inoculadas com o Bacillus amiloliquefacens. As plantas de milho do tratamento com Bacillus amiloliquefacens apresentaram incremento de massa seca de raiz da ordem de 40% ao comparar com as plantas sem inoculação, e 23% e 26% quando comparado com plantas inoculadas com Bacillus subtilis e co-inoculadas com Bacillus velezenses, subtilis e amiloliquefacens. Em plantas de milho com inoculação de Bacillus velezenses também foi observado o incremento de massa seca de raiz, sendo da ordem de 28% quando comparado com plantas sem inoculação, e um resultado similar foi obtido por Hernandes e colaboradores em 2019, onde apresentou incremento de massa seca de raiz em plantas inoculadas com Bacillus amiloliquefacens, na qual o estudo concluiu que essa bactéria detém a capacidade de promover o crescimento e desenvolvimento das plantas de milho, e o Bacillus velezenses apresentou incremento de massa seca de raiz em plantas de milho inoculadas no tratamento realizado por e colaboradores em 2022. Para concluir, com esse estudo foi possível observar que as plantas de milho inoculadas via semente com Bacillus amiloliquefacens gerou maior diâmetro de colmo, massa seca de parte aérea e massa seca de raiz na condição de déficit hídrico. Verificou-se também um incremento da massa seca de raiz em plantas de milho quando inoculadas com Bacillus velezenses em condição de déficit hídrico. E a inoculação de Bacillus subtilis mais Bacillus velezenses mais o Bacillus amiloliquefacens não incrementou no crescimento das plantas de milho. E para melhor compreensão do assunto, vale expor um estudo realizado por Akiti Amova e colaboradores em 2021, onde concluiu que a concentração de hormônios vegetais afeta o crescimento das plantas. Então, por isso que é de relevância destacar o papel das bactérias promotoras de crescimento vegetal. Além disso, essas bactérias reduzem a síntese de radicais livres presentes nos tecidos vegetais, e quando as plantas inoculadas, elas realizam a simbiose com as raízes, fornecendo hormônios vegetais, como auxina, citocinida e giberelina. Então, fica aqui meu agradecimento ao GFIP, à UniOeste e ao CNPq pela Bolsa de Iniciação e pela Bolsa de Produtividade em Pesquisa Orientador. Muito obrigada.